Os idosos, eles são mais afetados por esses problemas de saúde nesse período? Eu não diria que são mais afetados, mas eles sofrem mais quando afetados, né? Eles podem, por exemplo, descompensar doenças que eles venham com elas controladas. Uma doença no coração, uma doença no rim, uma doença no cérebro. Eles podem ter problemas na vigência de um resfriado, de uma gripe, e agora com a questão da Covid, com a Covid também. Então, eu não diria que eles são mais afetados, até porque é a população que se vacina anualmente. Mas eles sofrem mais quando afetados. O adulto jovem, ele pode simplesmente ter sintomas até que passam despercebidos no resfriado. Mas o idoso, ele pode degringolar, ele pode entrar numa cascata de complicações das doenças que por hora estão controladas e até mesmo abrir as portas para outras, como por exemplo uma gripe que se transforma numa pneumonia e assim por diante. Então, eu acredito que a incidência, ou seja, a quantidade de pessoas não difere tanto, embora a imunidade do idoso ela seja um pouquinho mais defeituosa, ela tem uma eficácia menor, a resposta do indivíduo idoso imune, ela é um pouco mais dificultada pelo processo de envelhecimento, e não tem a mesma eficácia na resposta. Então, eles têm sim uma facilidade maior de agravar com as doenças que podem estarem controladas. Esse é um dos grandes motivos de se vacinar. As pessoas, mas gripe não mata. Não, mas no paciente idoso ela pode ser mais grave, por isso que ela é vacinada. Descompensa as comorbidades que ele já tenha e o paciente idoso tem mais pneumonia decorrente de uma gripe. É acometido pelo vírus, por exemplo, a influenza, o vírus da gripe mais comum. Essa virose respiratória, essa gripe, ela abre as portas e aí o paciente é contaminado, infectado por uma bactéria, geralmente o pneumococo, e aí o paciente tem mais pneumonia. Então a ideia da vacina da gripe muitas vezes é proteger até para pneumonia. Esse é o grande, a grande preocupação nesse período de chuva, de mudança do tempo, frio, quente, úmido, seco, que eles têm que ter nessa parte de infecção respiratória. Muito bem. Doutor, quando o idoso diz que está com uma gripe mal curada, existe isso? Existe sim, Sidney. Como é que é? Não é que o termo gripe mal curada seja um termo usual na medicina, mas a gente tem aquela gripe ou aquele resfriado que ele evoluiu sem uma melhora total dos sintomas. Primeiro ponto é lembrar que os sintomas no paciente idoso, os sintomas gripais, eles podem, como toda doença, aparecerem mascarados. Eles podem aparecerem mais sutis. O paciente muitas vezes nem chega a tossir, nem chega a espirrar o nariz, ele já desorienta, ele já perde o apetite, sofre uma queda. Depois os sintomas aparecem. E esses sintomas eles podem permanecer mais tempo. Se num adulto jovem 5, 7 dias, uma criança 5, 7 dias uma gripe vai embora, no paciente idoso ela pode permanecer mais alguns dias. E esse alguns dias, eles pode até durar algumas semanas, quando o paciente, nesse caso, se transforma numa infecção bacteriana. A gripe que virou uma pneumonia. É aquela gripe que o pessoal diz, é uma gripe mal curada. Então isso é quando o paciente ou evolui para uma pneumonia, ou ele tem um retardo na melhora da irritação do pulmão, ou seja, ele fica mais tempo para poder se reabilitar. O idoso ele tem um tempo maior para se reabilitar. Ou é quando ele exacerba um quadro de uma doença pulmonar que ele já tinha. O paciente ele tem um enfisema, um DPOC, né? Ou ele tem uma asma, e aí ele fica com aquela tosse mais irritativa, fica com sintomas por mais tempo. Essa gripe mal curada, que os idosos costumam assim dizer, geralmente requer uma nova avaliação, uma nova intervenção. Ou você iniciando um antibiótico, ou você ajustando o tratamento de uma doença dessa que esteja exacerbada, ou abrindo a possibilidade para outras doenças que porventura apareceram nesse período de gripe. Então, se essa tosse, esses sintomas durarem mais do que 2, 3 semanas, você tossir um mês, é normal 2 semanas em média no paciente idoso, porque ele demora mais a ficar bom. Mas passou de 2 semanas, 3 semanas, um mês, é bom você repensar
em voltar ao médico, porque isso pode ser a evolução para uma pneumonia ou a exacerbação de uma doença pulmonar pré-existente. E qual é a diferença, doutor, entre resfriado e gripe? Bom, o resfriado, Sidney, ele é mais leve, mais brando, ele não dá aquela impossibilidade de você se levantar da cama e fazer suas atividades. Você consegue trabalhar, não estou dizendo que é para ninguém trabalhar com resfriado, mas ele não debilita tanto, principalmente o adulto jovem. Antigamente, quando não existia influenza, Covid, a pessoa podia ir trabalhar, trabalhava-se sim com resfriado. Ninguém tinha essa preocupação tanta como a gente hoje não se trabalha, porque a pessoa tem que ficar isolada, saber se é Covid ou não é, mas você tem condições de trabalhar. Ele é bem mais leve, febre baixa, muitas vezes não dá febre, não dá uma prostração tão grande. Já a gripe, ela é uma infecção mais severa um pouco. Ela já deixa o paciente acamado, ela pode dar febre, muitas vezes pode dar febre alta, então ela é um pouquinho mais dor de garganta, o paciente não consegue se alimentar bem, ele não consegue, a gripe pela cama, né? O resfriado não, você pode ter um resfriado e se manter normal. Isso eu estou falando num adulto jovem, mas em pacientes idosos ele pode acamar com um resfriado e ele pode se internar só com a gripe, né? Ele pode debilitar tanto, ele pode descompensar tanto suas doenças que pode necessitar de uma intervenção. Então, a diferença é que o resfriado é mais brando e a gripe ela é mais, não diria severa, mas ela causa mais impactação na capacidade de você viver, realizar suas tarefas do dia a dia. Doutor, a gente sabe que durante muito tempo os idosos diziam que aquela vacina que todo ano é para tomar contra a gripe, não ia tomar porque era para matar, que o governo queria exterminar os idosos e tal. E uma outra pergunta que os idosos, os outros questionamentos que os idosos fizeram bastante foi o seguinte: quem toma vacina pega a gripe. Isso é verdade? Bom, duas perguntas interessantes. Essa primeira, em outras épocas eu já respondi bem mais tranquilamente, sabe, Cindy? Hoje em dia, com esse negócio de movimento, tanto vacina, o povo, uns diz que conversa besta de que a vacina prejudica. Eu não vou entrar nesse método. Eu tomei, meus pais, minha família todinha tomou. Se tiver 200 doses para tomar, a gente vai tomar. Essa é minha visão, esse é meu entendimento. Logicamente que a gente não vai deixar de ter alguns pensamentos críticos, algumas coisas a gente tem que estar atento, até porque a dinâmica da medicina, da ciência, ela é, como eu falei, é dinâmica. Então, a vacina, se tinha essa ideia, não, vou vacinar, os idosos tinham esse medo, criaram para matar os velhos, mas na verdade foi aumentar, porque a quantidade de idosos que tem é muito maior. E a gente tem dados, né? A vacina foi uma das coisas que a humanidade inventou que mais tem impacto na vida do cidadão. Imaginou poliomielite, sarampo, coisa que ninguém sabe mais nem o que é, porque as vacinas controlaram. Então, na gripe, a ideia é exatamente porque o idoso nesse período, ele gripa muito e uma gripe pode matar um idoso. Ela pode abrir um quadro para pneumonia tem uma mortalidade considerável e ela pode descompensar as doenças que ele já tem. A ideia é essa. Então, não existe essa história que é para matar, que não sei o quê, tanto que ninguém conhece a pessoa que morreu porque tomou a vacina da gripe. Agora, que eles muitas vezes, coincidentemente, quando tomam a vacina, eles têm sintomas gripais, isso é fato. Por quê? Porque a vacina é feita no período que os vírus estão circulando, nesse período agora das chuvas, fevereiro, março. Eu até, em um programa desse aqui, eu já contestei a ideia de por que não faz logo no começo do ano, que é quando as chuvas... mas o calendário é nacional, né? O inverno aqui é diferente do lado do sul, o país é muito grande. Não sei, eu sei que... a ideia é que no período, esse período é o período que está tendo gripe, ele ia ter gripe com ou sem vacina. Então ele tem uma gripe e bota a culpa em quem? Na vacina. Então acredita-se que seja por isso. Há uma outra possibilidade de que se o indivíduo ele teve algum contato com algum vírus, com
virose dessas, e ele ainda não fez sintomas e tomou a vacina, ele pode, na verdade, estar abrindo o quadro com as vacinas. E uma terceira é que a reação de resposta imunológica, ou seja, você produzindo suas defesas, você possa desenvolver um quadro gripal, um quadro de... Essa é a terceira, é a hipótese menos provável, que a vacina ela induza uma reação de gripe, isso não é tão aceitável. O que é mais aceito é que esse período é um período que todo mundo está gripando e a pessoa tem, coincidentemente, no período uma gripe e coloca a culpa na vacina. A verdade é que ele iria gripar de toda forma. É lógico que, depois da influenza daquela época, do H1N1, todo mundo começou a usar álcool gel, todo mundo evita, né, quando está gripado. Isso diminuiu bastante a contaminação. E eu acredito que a partir da Covid agora, nunca mais ninguém, quando estiver gripado, vai para perto de um idoso, vai para perto do seu avô, vai ter cuidado, porque sabe que, além da Covid, as doenças respiratórias virais, elas podem acometer o idoso ao ponto de internar ou de levá-lo ao óbito. O que é interessante, Sidney, é que a vacina ela deve ser evitada quando as pessoas têm alergia ou quando elas estão com algum sintoma, né? Então, se tem alergia ao ovo, na casca do ovo, né? Essa alusão, as pessoas que têm alergia à casca do ovo, elas devem evitar a vacina, ou as pessoas que passaram mal com a vacina, tem alguma coisa nesse sentido, a gente deve evitar. Ninguém vai forçar uma pessoa que teve uma reação adversa importante num ano e tentar fazer de novo. Mas, fora isso, não tem problema nenhum a vacina da gripe anualmente, a vacina da pneumonia a cada 5 anos. Lembrando que você pode mandar sua pergunta para cá no 3421-2270. Manda pergunta de áudio, pergunta de texto, e o doutor vai responder para você. Doutor, como é que o idoso ele pode se prevenir da gripe, né? A gente vê muito idoso dizendo que tem que tomar suco de laranja, chupar uma laranja, chupar limão, vitamina C, pode evitar. Agora é vitamina D. Procede isso, ou como é que ele tem que evitar? Bom, primeiro eu acho que a identificação de sintomas é o mais importante que a família tem que ter. Ele mudou alguma coisa, ele está meio desorientado, ele não está comendo bem, ele está mais parado, mais isolado. Isso você tem que estar atento, porque isso pode ser, venha a aparecer sintomas daqui a 2 dias e ele já esteja muito desidratado. Então, os sintomas no idoso, eles são atípicos, sutis e podem aparecer em outros órgãos, no cérebro, por exemplo, desorientando, caindo. Então, isso pode ser sim, simplesmente uma gripe. Então, isso é importante. A forma de prevenir. Eu preciso tomar vitamina C, preciso tomar isso, preciso tomar aquilo. Não, você tem que estar bem hidratado, você tem que estar bem nutrido. Bem nutrido não é comer uma panelada com uma feijoada na hora do almoço, não é. Você está bem alimentado, você está se alimentando normal. Então, isso, alimentação balanceada, muita fruta, verdura, cereais, assim por diante. A melhor imunidade para uma pessoa é dormir bem, o sono ele é muito importante para a imunidade. Controlar o estresse é muito importante para a imunidade. E estar bem hidratado e bem nutrido. Isso é o melhor remédio para a imunidade. Vitamina C, realmente vitamina C é um antioxidante, mas nunca se provou que você tomar vitamina C, você ia prevenir gripe. Eu nunca vi ninguém evitar uma gripe que está tomando vitamina C. Você pode até ter um impacto na resposta imunológica, mas isso até agora não se verificou e muitas vezes até atrapalha o tratamento. O paciente já toma 3, 4 remédios, aí toma uma vitamina C, mais um outro polivitamínico. Vitamina C, lembrar que é um ácido, ele pode atrapalhar a absorção de alguns nutrientes, pode dar desconforto no estômago. Então, melhor forma de você estar bem, de você melhorar a sua imunidade é dormir bem, ter uma alimentação saudável, controlar o estresse, se faz atividade física, manter a atividade física e se hidratar bem. Esse período agora ele já não tem tanta sede, aí é que eles não bebem água mesmo nem suco, porque está mais frio, né, com a chuva, então tem que reforçar essa questão da hidratação. Então, não recomendo nenhuma forma de prevenção com comprimido de vitamina X ou Y, ou você melhora a imunidade dessa forma que eu disse, eu falei anteriormente. Pelo contrário, idoso tem que ter muito cuidado
com automedicação, porque esses medicamentos, essas vitaminas, esses negócios que dizem que melhoram a imunidade, eles também são absorvidos, são metabolizados e podem atrapalhar um remédio que você está utilizando para uma doença mais grave. Então, a recomendação é evitar a automedicação. Como forma de prevenção, aquilo que eu já falei. Né? Você não está em contato com as pessoas que estão gripadas, álcool gel ou lavagem com álcool sabão das mãos, todo mundo em casa, usar máscara. Essas são as formas da gente também evitar que o idoso está gripado com algum sintoma, evite entrar em contato com a pessoa idosa. Como é que acontece a transmissão da gripe, doutor? Ela é por via de aerossóis, né? A contaminação, o vírus ele vai por via aérea. Você inala ou você respira o vírus que pode estar no ar. Então, isso entra na nariz, na boca, vai pela árvore traqueobrônquica e aí desencadeia uma reação inflamatória naquela região, ou seja, o organismo tenta reagir a esse vírus e nessa luta do organismo defendendo, cria-se a doença, né? Cria-se a inflamação. Então, a agressão dos vírus que são inalados pelo nariz, pela boca, e isso gera os sintomas gripais de tosse, tentativa do organismo expulsar esse vírus, de produção de secreção também na tentativa de expulsar. Então, se o indivíduo que está com gripe tossir ou espirrar próximo da pessoa idosa, certamente ele vai... De qualquer pessoa, certamente ele vai aumentar o risco daquela pessoa pegar. Então, a gente pega, tanto que a gente ensina as crianças, não tussa em cima de ninguém, né? Para evitar de passar doença respiratória, não só gripe, mas outras doenças que possam ser transmitidas, por exemplo, tuberculose. Ninguém vai ficar, pessoa que é tuberculoso ou uma pessoa que tem medo de tuberculose vai ficar próximos as duas pessoas, porque o vírus é transmitido, ou aliás, nesse caso a bactéria, é transmitido por via inalatória, por tosse, ou a pessoa passa a mão na boca e aí pega na maçaneta para abrir uma porta, outra pessoa vem, pega na porta, ou um utensílio doméstico, bebe água no utensílio do idoso, ou não lava as mãos, vai botar o remédio para o idoso, qualquer coisa que tenha contato, que ele coloque na boca ou tenha contato com a respiração, pode gerar uma infecção e causar uma gripe.